Uma mulher foi pega em adultério, exposta, humilhada, arrastada e quase apedrejada. Ela estava cercada por homens que se diziam ditadores da lei, prontos para apedrejá-la e armando uma emboscada para o próprio Jesus. Mas enquanto eles queriam colocar Jesus contra a lei, ele se abaixou, escreveu no chão e perguntou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E assim, um por um foi saindo, até que só restou Jesus e a mulher. E ali ela enxergou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a história da mulher adúltera que está lá em João 8, mas essa história também pode ser sua. Então fica comigo até o fim desse vídeo, que a gente vai mergulhar um pouco sobre a história da mulher adúltera descrita em João 8, de 1 a 11. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. Quero ler com vocês João 8, de 1 a 11, então eu vou colocar a passagem aqui, para que vocês acompanhem, porque são 11 versículos e vai ficar um pouquinho extensa. Vou ler a partir do versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O que a gente pode resumir aqui nessa passagem? A mulher foi pega em adultério. Os mestres da lei, os fariseus, eles queriam armar uma emboscada ali para Jesus. Jesus escreve no chão. Jesus diz uma frase que faz com que as pessoas se retirem daquele local. Um a um, todos vão embora. E Jesus olha para a mulher e diz que ela está perdoada. Aqui a gente vai analisar alguns pontos. E o primeiro ponto é sobre os mestres da lei, os fariseus, os hipócritas. Pessoas hipócritas. Eles pegaram a mulher que foi pega em adultério, que no caso era ela e o homem também, né? Só que levaram só a mulher para expô-la, porque no caso a lei de Moisés indicava apedrejar ambos, os dois, né? O homem, tanto o homem quanto a mulher. Mas eles decidiram levar apenas a mulher, porque a intenção, gente, não era fazer a justiça, mas era expor a mulher, era humilhar a mulher e testar Jesus. Porque se ele fosse contra a lei de Moisés, então a gente poderia prender ele, talvez seria uma desculpa para prender o tão profeta que todo mundo segue, às vezes seria isso. Então eles fizeram isso para humilhar a mulher e para tentar fisgar Jesus, prender ele naquele momento. Trazendo para nossa vida, né? Quantas vezes nós expomos os pecados das outras pessoas sem olhar para nós? Quantas vezes a gente julga um novo convertido? Gente, eu vou falar sobre mim. Assim que eu me converti, muitas pessoas vieram falar para amigas próximas que aquilo ali era só farsa, que não duraria muito tempo, que eu não conseguiria viver essa vida. E cá estamos, pela graça do Senhor, há mais de 3 anos aí caminhando nessa jornada que não é fácil, mas é a coisa mais prazerosa e incrível que eu já fiz na minha vida. Mas por que eu falei isso? Porque as pessoas, elas tendem a acusar, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero dizer, sobre a hipocrisia de acusadores. As pessoas, elas só conseguem olhar a trave que está no olho do próximo, mas não conseguem olhar para dentro de si, dentro dos seus pecados, julgando aos outros dessa forma. Isso aqui, então, envolve hipocrisia. Aí, quando a gente analisa a fala de Jesus, então, a gente pode pegar 2 pontos. Primeiro, ele não nega a gravidade de um pecado. Ele faz com que as pessoas
se enxergassem num espelho. Quando ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele faz as pessoas olharem para dentro de si. Se tem alguém que poderia jogar uma pedra, seria Jesus, porque ele não tem pecado. Então ele não nega que tem uma gravidade ali de um pecado. Ele não diz que o adultério é algo aceitável, mas ele fala: olhe para dentro de si. Se você estiver perfeito, então atire a pedra nela. E isso nós precisamos trazer também para a nossa vida. Quando a gente avalia a vida das pessoas, a gente precisa avaliar antes de tudo a nossa. Os pecados, eles não são aceitáveis. Eles existem, mas eles não são condenados no sentido de que vai e não peques mais. Jesus, ele demonstra verdade e ele demonstra amor. Ele demonstra que a igreja hoje precisa ser esse lugar onde a graça superabunda, sem relativizar a verdade. A verdade existe. O pecado está aqui, mas eu te entrego a minha graça, e no caso da igreja, eu te mostro a graça do Senhor Jesus, para que você entenda que o seu pecado ele é perdoado, mas que você não pode permanecer nesse pecado. Nós todos somos pecadores. E quando a gente age sem apontar o erro dos outros, é que nos faz ser cúmplices de pecado, mas nos faz entender que cada um tem seu pecado, cada um tem sua vida, e você não pode se colocar numa posição de arrogância, numa posição superior. Ah, fulano tá pecando naquilo, mas você às vezes tem um pecado pior. Assim, não existe pecadinho, pecadão, né? Mas você julga o pecado do outro, mas você não olha que dentro do seu lar o seu casamento está sendo destruído por erro seu, que isso também é um pecado. Então, Jesus ele veio aqui nessa passagem para ensinar isso. E quando ele escreve no chão, a gente não consegue entender o que é, porque, enfim, a Bíblia não fala. E tem pessoas que falam que ele está escrevendo os pecados de cada um ali, mas não dá para saber. Mas naquele momento, Jesus ele não responde imediatamente. Ele abaixa, escreve e fica em silêncio. Isso representa calma, isso representa uma sabedoria e um domínio de toda aquela situação. E é isso que Jesus faz em nós. Às vezes ele demora um pouquinho para nos responder, mas ele está ali atento, ele está vendo qual é a melhor forma de te responder. Às vezes ele responde algo imediatamente e às vezes ele não vai responder isso de forma imediata como a gente sempre quer. Então Jesus, ele conseguiu contornar, entre aspas, né, essa situação em que os fariseus queriam acusá-lo, e ele refutou aquilo com: você tem pecado? Se você não tiver, você pode atirar. Então a sabedoria de Jesus, o silêncio de Jesus naquele momento, a forma com que ele lidou com essa situação, é a forma com que ele lida com nós hoje. Então, como ele age diante dos nossos pecados? É com cautela, com sabedoria para poder nos corrigir. Então, a gente pecou, a gente vai até o Senhor, reconhece o nosso pecado e ele age com cautela para nos corrigir. A voz que corrige não é uma voz que vai te magoar no sentido de te deixar triste da forma com que ele falou ignorante. Não, a voz que te corrige é uma voz que vem para o seu bem, é uma voz que vai para te colocar nos caminhos retos do Senhor e que vai te confrontar, que vai te deixar constrangido se você permanecer naquele pecado. E aqui, quando ele fala, um outro ponto para a gente analisar, quando ele fala, mulher, onde eles estão, ninguém te condenou, e aí ele repete e fala, eu também não a condeno. O perdão de Jesus não é uma aceitação do pecado, mas é uma libertação dele. Então, quando Jesus nos perdoa, não é para que a gente volte e continue a pecar naquilo que a gente pecava, não. Essa é a diferença, gente, entre religiosidade e evangelho. Muitas pessoas religiosas, elas continuam pecando ali e pedem um perdão meio sem vergonha, desculpa a palavra, mas meio sem vergonha, e continua fazendo. Isso é religiosidade. Agora, o evangelho vem para nos mostrar que Jesus perdoa e a gente muda a rota, é o arrependimento, é a metanoia. Essa é a grande diferença. Jesus olha para nós com amor e através disso nós conseguimos enxergar uma transformação. Ele nos olha com amor e nos chama a viver essa transformação. E é disso que precisamos. Ele não nos condena, ele não condenou a mulher adúltera. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, só que ele não quer que o pecador viva nessa vida pecaminosa. Assim como ele diz, vai, não peques mais.
Ou na versão que eu li aqui, né? Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é a resposta certa à graça. Não é vá e continue como está. Vá e continue pecando. Não. A graça é vá e não peques mais. O perdão de Jesus é um começo de uma nova vida, não é um alívio passageiro, não é uma passada de pano, varrer para debaixo do tapete, não tem nada a ver com isso. O Evangelho de Cristo é graça, é mudança, é arrependimento e é renúncia. Não há espaço para viver pecando e dizer Deus perdoa tudo. Não há espaço para isso. Ele perdoa, mas ele perdoa e ele quer que você se arrependa e volte-se para ele. Porque você viver na mesma vida que você vivia antes, na vida medíocre, nos pecados antigos, vai te afastando cada vez mais da presença do Senhor e, consequentemente, você vai indo para a porta larga, que foi o que eu já falei em algum vídeo aqui que eu vou deixar para vocês. Então essa história, ela nos mostra que Jesus ele não encobre os pecados, nem passa pano, mas ele perdoa para que nós sejamos transformados através dele. Ele não nos condena, mas também não nos deixa como nós estamos. Ele não nos condena e não quer que nós ficamos como nós chegamos a ele. Ele quer que a gente seja puro, quer que a gente seja santo e se transforme na sua presença. A mesma graça que alcançou essa mulher ainda está disponível agora. Então, se você cometeu o pecado, caiu, volte-se para ele e fala: Senhor, me perdoa. Receba o perdão e viva o chamado que ele deixou. Vá e não peques mais. Se essa palavra falar com você, fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu reconheço que eu sou pecadora, mas eu preciso da sua graça, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua misericórdia. Que o seu poder flua dentro de mim para que eu possa viver uma nova vida, uma vida abundante. E saiba que quando você fizer uma oração nesse sentido, ele não apenas te perdoa, mas ele te chama para viver uma nova vida com ele, uma vida pura, uma vida santa e uma vida com uma nova história. A religião, ela queria apedrejar aquela mulher, mas através de Jesus, ela teve um novo recomeço. E assim é conosco. Às vezes a religião vem para nos apedrejar, mas em Jesus nós encontramos essa liberdade e ele continua nos oferecendo isso hoje, todos os dias, para mim, para você. E saiba que a graça ela não encobre o erro, mas ela liberta você de viver uma vida em pecado. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreva, compartilha, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.